Chequem cada criança nascida dentro dos 10 meses do aprisionamento dele. Chequem as mulheres grávidas também. Matem todas e quaisquer mães suspeitas. One Piece, capítulo 551. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Mateus 2:16. Esse não é um vídeo qualquer, e quem nos acompanha sabe muito bem do que iremos falar aqui. Hoje nós iremos explorar uma das nuances mais profundas de Eiichiro Oda, que assim como uma infinidade de outros autores, se inspirou nas páginas do livro mais lido de todos os tempos para escrever sua obra, a Bíblia. Aqui vamos mostrar para vocês todas as principais referências bíblicas em One Piece, em uma análise imparcial e profunda, e quem sabe descobriremos mais sobre o futuro dessa incrível história. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. One Piece é uma das obras mais recheadas de referências históricas e culturais que já foram feitas, e vocês sabem bem disso. É claro que não seria diferente com a Bíblia, que inspirou diversas outras obras ao longo dos séculos. Uma das mais famosas que conhecemos, inclusive, são as Crônicas de Nárnia. Para quem já leu o livro ou assistiu o filme, sabe muito bem que C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, se inspirou nas histórias bíblicas para escrever a sua história. Isso também é muito comum entre outros autores do mundo da fantasia. E em One Piece temos desde referências mais simples, como o nome dos personagens, ou até mais grandiosas, como narrativas inteiras que se assemelham muito com as histórias contadas na Bíblia. Vamos começar com a mais simples e no fim do vídeo vamos falar sobre a dualidade mais importante de One Piece e como a Bíblia pode nos mostrar o caminho pelo qual o mundo será liberto da opressão do Insama por Luffy. Mas vamos começar como sempre no arco mais importante do mangá de One Piece, o arco de Skypiea. Essa primeira referência é bem simples de se notar, mas muito interessante. O povo do céu é claramente inspirado no céu bíblico, que também foi fonte de muitas outras obras, que basicamente são anjos que tocam harpas e que são a representação mais comum desse cenário. Na entrada de Skypiea temos o Portão do Paraíso, bastante associado ao lugar onde as pessoas boas vão após a morte. E por fim, uma das referências mais importantes, é claro, é a representação da nomenclatura Deus que é dada a Enel. Há vários deuses em One Piece e mais pra frente vamos ver que muitos deles não se consideram deuses e apenas recebem esse título por um poder especial que possuem. Mas Enel é diferente. Ele se autoproclama Deus daquele povo e pune os hereges com o julgamento divino. Seu poder o faz ser temido por todos e ele vive isolado dos demais habitantes de Skypiea no Jardim de Cima. E isso, claro, pode ser uma referência ao Éden bíblico. Isso fica mais evidente ainda na figura de Nola, a gigantesca serpente que vive lá. Além disso, as figuras dos sacerdotes de Enel traçam um paralelo muito interessante. Havia diante de um trono um mar como de vidro, semelhante ao de cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, haviam 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e um terceiro animal tinha um rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Agora observem as aparências de Gedatsu, Satori, Omi e Shura, os 4 sacerdotes de Enel. Gedatsu possui um penteado muito exuberante que pode ser associado à juba de um leão. Satori é literalmente uma bola completamente branca e cintilante, assim como uma ovelha. Om possui o visual comum e é um sacerdote que representa mais as características humanas, e na maior parte do tempo apareceu com seu cachorro. E por último, Shura possui um pássaro gigante de estimação chamado Fusa, e por isso é o único dos sacerdotes que pode voar. Aqui, é claro, podemos abrir espaço para interpretações, mas o fato de serem 4 personagens com algumas semelhanças com seres viventes do Apocalipse, apresentados na obra como sacerdotes do deus entre aspas Enel, nos leva a crer que Oda conhece muito bem essa passagem. Algumas outras referências são mais sutis e por enquanto não desenvolvem um grande arco com um significado importante na narrativa. Dentre elas podemos citar Moria, cujo nome tem inspiração no Monte Moriá. Temos também as árvores de Adão e Eva, claramente associadas aos primeiros seres humanos que habitaram a Terra segundo a Bíblia, e claro, as referências são associadas a árvores. A árvore de Eva se localiza abaixo da Red Line e suas raízes alimentam a Ilha dos Tritões, enquanto a localização da árvore de Adão permanece desconhecida. Acreditamos que essas duas árvores terão grande importância na obra no futuro, assim como outro elemento presente no livro de Gênesis, a Arca de Noé. Seu objetivo é ainda mais claro e se assemelha demais à história bíblica, cujo único propósito é de salvar todas as espécies da total extinção causada pelo dilúvio. Em One Piece, a Arca Noah servirá para levar os tritões à superfície quando a sua ilha for destruída pelo garoto do chapéu de palha. E mais, dependendo da destruição que pode vir no mundo de One Piece na guerra final, essa arca pode salvar ainda mais raças conhecidas no mundo de One Piece. Poderíamos passar vários minutos falando das dezenas de referências, porém vamos focar nas mais importantes. Na Bíblia, há uma história de um profeta chamado Elias. A cidade de Samaria estava
3 anos sem chuvas, e o seu povo estava sofrendo com consequências de seca intensa. Deus então ordena que Elias vá a esse reino, e após uma série de eventos sobrenaturais, o profeta derrota o rei Acabe, líder dessa nação. Após isso, Elias sobe em um monte e ora para que Deus envie chuva. O servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover muito forte. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 e 45. E essa história é muito semelhante ao enredo principal de Alabasta. Por causa da ganância de Crocodile, o povo permaneceu sem chuva por muito tempo e o país começou a definhar por falta de alimentos e de água. Mas após a chegada de Luffy e a derrota do tirano, os céus se abriram e começou a chover, regando todo o país deserto com água fresca. Fato interessante que depois da derrota da Baroque Works, a guerra civil ainda continuava, e no momento que Vivi clama para que o povo pare a guerra, é que começa a chover dos céus e a guerra se acaba. Além da clara semelhança com a história bíblica, temos aqui um dos primeiros indícios do propósito de libertação do Luffy, uma história messiânica que pode ser vista na figura de Jesus Cristo. Esse paralelo é um pouco mais complexo e vamos falar sobre ele agora. No capítulo 430, temos a emocionante despedida de um dos Mugiwaras, o Going Merry. Esse capítulo é lindo e toda a construção para essa despedida é genial por parte do Oda. Capítulos antes, o Merry pede para que o Iceberg o conserte para que ele faça uma última viagem para Enies Lobby, onde ele salva todo o bando do Buster Call da marinha. Luffy então, após saber que o Merry não poderia mais navegar, decide por queimá-lo como piratas fazem. Porém, essa cena não é simplesmente a despedida de um navio, e a simbologia por trás dela pode ser vista desde séculos atrás. O sacrifício de um cordeiro para Deus, a fim de obter o perdão dos pecados, é algo que é praticado desde a história de Caim e Abel pelo povo hebreu. Na história de Moisés, é a morte de um cordeiro que impede que o anjo da morte entre nas casas e mate o primogênito das famílias. Entre muitos outros exemplos, essa é uma prática comum na Bíblia e na cultura hebraica. Esse sacrifício, porém, antecipa a morte de Cristo, que é chamado diversas vezes na Bíblia de Cordeiro de Deus. É como se fosse uma representação de algo muito maior que estava por vir. A morte do cordeiro traria libertação e ele renasceria como um leão. E aqui em One Piece podemos ver algo semelhante. Após a morte do Merry, um cordeiro, o bando volta para Water 7 e recebe o Thousand Sunny, um navio representado por um leão. O Sunny é o navio que os levará até o fim da jornada, dando a volta ao mundo e sendo fundamental para a libertação que o Luffy trará. Mas o mais impressionante nisso tudo está na figura de Luffy. Ele é um menino que já foi dito como soberano pelos reis dos mares, cujo propósito foi herdado de séculos atrás do próprio Joy Boy. Ele está destinado a libertar o mundo, algo que por si só já faria dele um personagem grandioso. Porém, Luffy não está contente em apenas encontrar One Piece e derrotar o governo. Sua jornada inteira é uma história messiânica de libertação, e por onde passa destrói governos tiranos e ditadores, tornando o povo feliz e livre. O messianismo é a crença na vinda ou no retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais que trará paz e prosperidade na Terra, inaugurando uma nova era. Essa crença não está presente apenas no cristianismo, mas em diversas religiões desde a antiguidade, como os caldeus e os persas. Porém, nesse vídeo vamos focar na Bíblia, e nela há o que pode ser considerado como o exemplo mais famoso de Messias que conhecemos hoje. Não precisamos relembrar sobre a trajetória de Luffy e agora sabemos que ele possui a fruta do deus do sol, Nika. Essa fruta por si só representa o guerreiro da libertação tão temido pelo governo mundial e aquele que está destinado a retornar e salvar o mundo daqueles que buscam destruí-lo. De certa forma, Joy Boy é um Messias, pois assim como em todas as histórias do gênero, existem diversas profecias sobre o seu retorno. E agora temos certeza que Luffy herdou o propósito de Joy Boy, sendo ele quem irá libertar o mundo no futuro próximo. Desde o início da obra, Luffy demonstrava características marcantes de um personagem disposto a enfrentar o mundo por seus companheiros. Lembre-se da emocionante cena da Robin em Enies Lobby. Naquele momento, ela estava nas garras do governo mundial e enfrentar esses inimigos significaria iniciar uma guerra que Luffy não poderia vencer naquele momento. Mas ele não ligou para isso e perguntou para Robin o que ela realmente queria. No fundo, ele já sabia. Isso é bastante comum no livro bíblico e diversas vezes Jesus faz perguntas assim antes de realizar um feito extraordinário, pois respeita o livre-arbítrio. É uma característica marcante de sua personalidade e parte dela está representada em Luffy. Além disso, a sua fruta é a do Deus do Sol. E essa é outra característica de Jesus mostrada na Bíblia, que em vários momentos é chamado de Sol da Justiça. Todavia para vós nascerá o Sol da Justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral.
Outra referência bastante interessante também acontece no arco de Skypiea, quando Enel faz a esfera gigantesca de raios pronto para destruir Skypiea e a Ilha do Céu inteira. O povo da Ilha do Céu começa a clamar por Deus. Todos começam a clamar e orar pela ajuda daquilo que eles conheciam como Deus, para que ele pudesse ajudá-los. E logo em seguida a esse clamor, Luffy consegue destruir a esfera de Enel gritando: Sol, apareça. E após a destruição da esfera e a dissipação das nuvens, nós podemos ver um lindo sol brilhando no céu. Isso, é claro, pode ter sido um foreshadowing do Oda nos mostrando o Deus do Sol, mas se nós só analisarmos a simbologia por trás dessa cena, já estava claro para nós que Luffy tem algo a mais do que apenas um garoto buscando aventuras. Se fôssemos falar sobre todos os paralelos entre Luffy e Cristo, esse vídeo seria bem mais longo. É claro que não estamos considerando a parte divina de Jesus, pois isso é algo indiscutível e varia de acordo com a crença e a fé de cada um. Porém, é fato que Luffy possui características messiânicas comparáveis às de Jesus, e isso pode nos mostrar muito sobre o fim da obra, pois assim como em One Piece há o antagonismo entre Luffy e Insama, na Bíblia há uma antítese entre Jesus e o Anticristo. E lendo algo sobre o Apocalipse, podemos encontrar nessas personalidades um caminho que Oda está seguindo ao escrever sua história, e quem sabe descobriremos um pouco mais sobre o final de One Piece. E como ouvistes que vem o anticristo, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Em diversas ramificações das religiões cristãs, o anticristo é dito como um falso profeta que irá enganar a humanidade se passando por Cristo e realizando feitos extraordinários, e ele governará o mundo. Mas a Bíblia nos traz uma descrição completa desse personagem, e ela é fundamental para a parte final desse vídeo. É dito que o anticristo governará o mundo por 1000 anos, que podem ser interpretados tanto literal como figurativamente, mas está escrito em Apocalipse. Em One Piece se passaram cerca de 900 anos desde o século perdido, ou seja, estamos a 1000 anos desde o início cronológico dessa história. Há muitas teorias que dizem que Imo foi imortalizado pela cirurgia perene e está vivo desde a queda do Reino Antigo, e nós gostamos muito dessa teoria. Desde aquela época, ele foi capaz de reformar o mundo à sua vontade, escondendo a verdadeira história e as motivações de um governo corrupto e perverso. Não só no livro de Apocalipse, como também em toda a Bíblia, o número 7 está notadamente presente, e inclusive é chamado por muitos de o número perfeito. Os eventos do Apocalipse são marcados assim, como 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Em One Piece também temos a importância do número 7. São 7 famílias que carregam o nome D, 7 corsários a serviço do governo e 7 luas circundando a Terra como visto na biblioteca de Ohara. Outra coisa muito interessante é o seguinte: Marijoa hoje pode ser conhecida como a falsa Jerusalém, assim como In seria o falso Cristo, o anticristo. Uma coisa muito interessante é que Mary Joyce pode ter o mesmo nome oculto como foi com Laughtale, que por muito tempo era Raftel. Mary Joyce soa muito como Mary Joy, alegria de Maria. É muito popular sobre a mãe de Cristo, Maria, as 7 alegrias da Virgem, que é uma forma popular de devoção à Virgem Maria, relacionada aos eventos felizes da sua vida enquanto Cristo estava para nascer e foi vivo. O curioso é que o número 7 também está associado a Mary Joyce. Observem a cena em que In está diante do chapéu de palha gigante. Nesse momento, além da câmara criogênica que estava o chapéu de palha gigante, haviam também mais 6, ou seja, totalizando 7. E uma coisa muito interessante também é que acima dessas câmaras estava um símbolo de cruz, que é o mesmo símbolo que você consegue encontrar na roupa de Ors. E Ors foi um ser que viveu há muitos séculos atrás, ou seja, dando indícios de que aquele lugar pertencia, na verdade, ao reino antigo, e agora é um reino falso governado por alguém que carrega um nome e se autoproclama como um deus, já que In é o mesmo que I am, eu sou, a forma como Deus se trata na Bíblia. E mais um detalhe interessante: se aquele chapéu de palha pertenceu ao Joy Boy ou alguém da família D do século perdido, aquelas outras câmaras também podem ter itens que representam as famílias D do passado. Se notarmos, temos as famílias Gol, Marshall, Trafalgar, Portugas, Jaguar, Monkey e Rocks, as 7 famílias que viviam antigamente em Mary Joyce, ou Mary Joyce, as 7 alegrias de Maria. E é muito curioso, inclusive, que Nika tenha sido chamado de Joy Boy, o garoto alegre. Além disso, na tradução judaica, o número 4 representa a ideia de totalidade. Em One Piece, além de uma totalidade, esse número representa o equilíbrio. São 4 Yonkous responsáveis pelo equilíbrio dos mares, 4 deuses primordiais mostrados em Skypiea, 4 poneglyphs vermelhos que conduzem os piratas a Laughtale, entre tantos outros significados com o número 4. Na Bíblia, o número 10 também é importante. Na cabeça da besta do Apocalipse, há 10 chifres. Esses chifres representam 10 reis que irão governar o mundo junto com a besta. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberão reino, mas receberão poder como reis uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Em One Piece, ao invés de termos 10, temos 20 reis que compõem o governo mundial. Porém, sem que eles saibam, estão servindo de fachada para o verdadeiro governante do mundo, e na verdade não exercem poder algum sem a permissão de In. Aliás, In ou Imu é uma forma romanizada de escrever a expressão I am, que significa
eu sou, como eu falei anteriormente. Moisés perguntou: quando chegar diante dos israelitas e lhes dizer, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu lhes direi? Então disse Deus a Moisés: é isto que dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus se autodenomina como eu sou na Bíblia, e com certeza aqui Oda usou essa referência para dar a entender de que In atribuiu a si mesmo o status de Deus, assim como Enel e assim como o anticristo descrito na própria Bíblia. Essa alegoria já nos foi mostrada no arco de Skypiea, que guarda grandes relações profundas com o século perdido, e com certeza o caráter de In é tão vil que o faz matar pessoas que ameacem o seu reinado simplesmente por manter uma aparência. O anticristo irá se apresentar como Cristo e enganará multidões de acordo com a Bíblia, porém seu fim também está escrito, e é aqui que entra o guerreiro da libertação. Abre-se no céu o templo de Deus em meio a relâmpagos e trovões. No céu são avistados sinais como um dragão vermelho de 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre suas cabeças. Na batalha celestial, o arcanjo Miguel e os anjos batalham contra a fera, que simbolizará Satanás. O dragão é derrubado e preso com correntes, o que é interpretado como a destruição do anticristo pela palavra de Cristo. Luffy acabou de derrotar um dragão gigante em sua forma divina Nika, o deus do sol. E Luffy simplesmente torna-se um gigante em meio às nuvens tempestuosas carregando um raio em suas mãos. Isso foi uma alusão à sua batalha final contra In, pois o dragão é um símbolo de opressão em One Piece, sendo derrotado através de séculos por aqueles que são chamados de Joy Boy. Os sinais que serão vistos no céu na última batalha são representados em One Piece pela tempestade que os D trarão à Terra, assim como dito por Barba Branca. Os verdadeiros demônios que governam o mundo como deuses, curiosamente também são chamados de dragões, e eles serão derrotados e o seu trono será destruído. O mundo enfim será completamente livre, onde as pessoas podem festejar e comer à vontade sem medo da escuridão que cobria a terra. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada nem de luz do sol, porque Deus os ilumina. Porém, antes de finalizarmos esse vídeo, queremos trazer para o canal uma teoria bastante interessante do Gusta, @Raoshoko, um usuário do Twitter que escreveu sobre os Cavaleiros do Apocalipse em One Piece. E não, eles não estão representados na figura dos Gorosei, mas sim na formação mais atual dos 4 Imperadores do Mar. Em primeiro lugar nós temos a Peste. Segundo a Bíblia, ele é o cavaleiro mais seguido de todos, e ele é dito que ele reúne um enorme rebanho e em seguida é coroado, travando batalhas contra seus inimigos. Aqui podemos ter um paralelo com Bug, que provavelmente é o Yonkou com maior número de seguidores, sendo esse um dos motivos que o fizeram alcançar o cargo mais alto da pirataria. Bug possui um negócio no submundo com mercenários de aluguel, ou seja, ele segue travando batalhas trazendo a peste ao mundo. Em seguida temos a Guerra, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho que tem uma grande espada, símbolo de guerras sangrentas. Acredita-se que ele representa os flagelos, que são os castigos divinos aos adoradores da besta e do anticristo. E aqui estamos falando de Shanks, o Ruivo. A sua grande espada, a Griffon, foi usada por ele para castigar piratas que o enfrentaram, como Kid e Killer. E após os eventos do último capítulo, ele também irá atrás de Bartolomeu, iniciando assim uma guerra contra a grande frota dos Chapéus de Palha. Ainda existe a remota, mas não impossível possibilidade de Shanks estar relacionado ao governo mundial, sendo ele o agente responsável por apagar as luzes do mundo no momento certo. A Fome, o Cavaleiro do Cavalo Negro, carrega consigo uma balança e a maioria dos estudiosos acredita que ele vai trazer o completo caos econômico e a fome, pois a balança representaria os alimentos escassos e os preços muito altos. Em One Piece, o objetivo de Marshall D. Teach é trazer escuridão ao mundo. Ele herdou a vontade de Rox de Zebek, que desejava ser o rei do mundo e governar com a sua escuridão, trazendo desgraça, fome, massacres e caos à sociedade, enquanto que em sua ilha são dadas orgias e festas com fartura de comida e bebidas. E por fim, temos o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, cujo nome é Morte. Segundo a Bíblia, a este cavaleiro foi dado o poder para destruir a 4ª parte da Terra, e o inferno o seguia. Essa citação é tradicionalmente representada pelo Leviatã, uma serpente marinha gigantesca capaz de trazer o caos ao mundo. Sim, vocês já ouviram isso aqui no canal. Em One Piece, Nika, Luffy, é visto como um demônio, Leviatã, pelos Tenryubitos. Após Luffy descobrir a verdade sobre o mundo, seu objetivo será acabar com todos os dragões celestiais. Além do Nico original ser dono das 3 armas ancestrais capazes de destruir todo o plano terrestre. Lembre-se da profecia da Madame Charlie na Ilha dos Tritões. Um garoto com chapéu de palha irá destruir a Ilha dos Tritões com fogo. Nesse momento talvez a serpente seja liberta da Red Line e esta por sua vez será destruída, causando a completa destruição da Ilha dos Homens Peixe, porém estes serão levados à superfície pela Noa. Seja como for, esse cenário absurdo está por vir na obra, mas a maior parte de seu roteiro já estava escrita há mais de 2000 anos.
E no final queremos falar em quesito teoria. Falando sobre uma coisa que ainda não aconteceu em One Piece e que pode acontecer, é aquela nossa teoria que já falamos diversas vezes no canal, que já gerou o nosso maior vídeo, que é o Eiichiro Oda Não Pode Ver, que já gerou diversos vídeos sobre essa teoria, que é a teoria de que o tesouro One Piece é um grande banquete onde todos aqueles que venceram o governo mundial poderão ser livres e festejar junto com o Luffy em um salão gigante e dourado. Acontece que depois do fim dos tempos, em Apocalipse 19 do 1 ao 9, é descrito um grande banquete entre Deus e a humanidade, aqueles as quais venceram o mundo e agora têm liberdade para estar diante dele. Essa é uma das passagens finais de Apocalipse sobre o fim dos tempos e mais uma vez pode reforçar a ideia sobre a teoria do grande banquete do final de One Piece, que já foi confirmado por Oda e que só falta descobrirmos que esse é o grande tesouro One Piece. E como Oda mesmo disse, os fãs mais aprofundados na obra podem acabar descobrindo o significado disso nos próximos capítulos e tá bem perto disso acontecer. E se você não achou Apocalipse 19 capítulo do 1 ao 9, escreve misericórdia aí nos comentários. E brincadeiras à parte, é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube e tá sempre vendo mais conteúdo de One Piece. Confere também nossa descrição com os links do nosso Instagram e do nosso Discord, vocês vão gostar demais, a gente é muito interativo com vocês lá. E também dá uma olhada no clube de membros aqui do canal, onde vocês vão ter diversos benefícios e também fiquem sempre atentos às lives que a gente faz semanalmente aqui no canal. E é isso, galera, valeu! Valeu!